Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, esse é meu canal sobre futebol, eu sou analista e jornalista de futebol e aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o duelo Palmeiras e Flamengo, destrinchar um pouco o que aconteceu no primeiro jogo da Copa do Brasil, né, na ida das oitavas de final. Pro lado do Palmeiras, entender um pouco o que está faltando nesse time, por que o time tem caído em rendimento e resultados. Do lado do Flamengo é ver aonde o time está acertando, o que o time tem feito de bem e por que o time tá entre os líderes do campeonato, mas também oscila um pouco e nem sempre tem grandes resultados ou grandes desempenhos dentro dos jogos. Então, para começar, eu vou falar bastante sobre o primeiro duelo, mas eu acho que ajuda a explicar bastante o momento das duas equipes e o que a gente pode esperar nesse jogo de volta, que é nessa semana. O Flamengo tem a vantagem de 2-0, mas o Palmeiras joga em casa, então acho que ainda está aberto e vou explicar mais ou menos por quê. Para entender um pouco do momento do Palmeiras, a gente tem que passar por quem não está jogando, né? O Palmeiras já sabia, ia perder o Endrick nessa altura do campeonato, contratou bons jogadores para esse momento, mas de todos, o Palmeiras está com alguns desfalques e ele sente falta principalmente do Estevão, né? O Estevão ele tem só 17 anos, é o jogador que começou a jogar mais nessa temporada, mas ele é um jogador que na ponta direita ali ele passa a ser um jogador extremamente importante para esse funcionamento de time, porque ele é um jogador muito agressivo com a bola, que tem muita capacidade de furar a última linha e abrir espaço para esse time, seja no gol ou na assistência. Tanto que ele já tem 9 participações de gols no Campeonato Brasileiro, e se você separar isso, dá 32% de participação, ou seja, ele participa bastante dos gols do Palmeiras. E nos últimos jogos ele tá fora, né? Ele teve 2 lesões diferentes, agora problema no tornozelo, e ele não tá jogando. Quando ele não joga, o time ele fica muito mais plano, ele fica menos vertical na chegada ao ataque. As jogadas ofensivas do time são mais previsíveis, o caminho do ataque do Palmeiras é um pouco mais lento também, e acho que tudo isso facilita o adversário na hora de marcar. Porque o Estevão, ele tem o drible, que é desconcertante, que ele consegue passar por muitos jogadores, ele também cria boas soluções, seja finalizando de fora da área, ele marcou gol assim. Ele cria muita coisa diferente e deixa o ataque muito mais criativo e difícil de defender. Sem ele, é mais fácil de defender. E o Palmeiras, do Abel, nesses últimos momentos, quase sempre teve o Veiga, ou algum outro meio, pode ser o Scarpa, e um atacante com esse papel de ser o jogador que vai destravar a defesa adversária em jogos em que o coletivo até vai funcionar, mas vai precisar de um pouquinho mais para você criar esse espaço, né? Se a gente voltar na temporada passada, aquele duelo do Palmeiras contra o Boca, o Palmeiras começa a destravar o jogo quando chega o Endrick. Se a gente voltar para o começo desse ano, aquele duelo contra o São Paulo, em que o Endrick não joga, o Estevão ainda não tinha subido para jogar mais jogos, o Palmeiras também trava naquele São Paulo. Então é o Palmeiras que, quando não tem esses jogadores, ele sofre um pouco mais, né? Se você lembrar, nessa temporada até agora, é o Estevão e o Veiga, antes era o Endrick e o Veiga, antes já foi o Dudu e o Veiga, o Dudu e o Scarpa. É sempre o Palmeiras tem sempre um jogador com característica um pouco mais de drible e o outro meio um pouco mais pensador, criativo, com bom a bola parada, para ser esses jogadores que vão destravar as jogadas na frente. E o Palmeiras nesse momento está com o Veiga um pouco mais abaixo tecnicamente e está sem o Estevão. Então o Dudu também está voltando aos poucos, né? O Dudu ficou muito tempo machucado, então ainda não é o Dudu que o palmeirense está mais acostumado, então também está sofrendo um pouco com isso. E no final das contas, o time às vezes está até bem encaixado ofensivamente, mas não encontra tão bem as melhores soluções. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Claro, em alguns jogos o ataque vai funcionar, vai. A bola parada não está mais tão forte como já esteve em outros momentos, né? Tanto que nesse Campeonato Brasileiro o Palmeiras só marcou 2 gols assim até agora, gols de bola parada. Isso que era um marco muito importante para esse time, para destravar muito o jogo, e nessa altura não está tão bem nesse quesito. Então eu acho que tudo isso vai juntando. Tem muitos jogadores novos que ainda estão entendendo. Você tem o Felipe Anderson, que pode ser um desses jogadores de destravar jogo, mas por enquanto ele ainda não é. Porque é um time que está se remontando, está se reformulando. Eu acho que ele está sentindo tudo isso nesse momento. E quando você entra dentro dos jogos, você começa a perceber isso. E do outro lado, um Flamengo que está muito mais adaptado aos jogadores que tem, que estão há mais tempo. O Pedro está completamente decisivo nessa temporada, marcando muitos gols. Você tem o Everton, o Cebolinha, que com o Tite joga muito bem e evolui muito para esse time funcionar. Então, acho que tudo isso está funcionando bem para o Flamengo de um lado e tudo isso não está funcionando para o Palmeiras do outro. E vamos voltar
agora pensando mais para o jogo da semana passada e como os dois treinadores nesse cenário se adaptaram para o jogo. Eu acho que o Tite pensou desde o começo em como fugir da marcação do Palmeiras e vencer o jogo em casa. Do outro lado, o Palmeiras do Abel fez o que ele faz muitas vezes em mata-mata, que é tentar anular o jogo fora de casa, ou seja, buscar um empate em 0-0, ou no pior dos casos uma derrota em 1-0, não que ele vai buscar derrota, né, mas diminuir o dano fora de casa quando ele acredita que o time dele talvez não consiga um resultado muito grande fora de casa. Ele fez isso várias vezes, tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá certo. Dessa vez não deu tão certo, mas o que ele planejou? Ele planejou um time para defender em 4-4-2. Tinha algumas marcações que eram por encaixe, e eu vou começar a mostrar um pouco desse andamento e esse funcionamento do time do Palmeiras no campinho aqui que eu vou trazer. Em azul aqui o Palmeiras. O Palmeiras foi para defender, era um 4-4-2, né? Você tinha aqui pela direita o Riai, ou Giai, que é o argentino. A defesa era o Vitor Reis e o Gustavo Gomes, com o Caio Paulista aqui. Meio de campo você tinha o Richard Rios, que ficava pelo lado aqui. A dupla era de volantes era o Aníbal e o Zé Rafael, com aqui pelo lado esquerdo caindo mais o Felipe Anderson. E na frente aqui tinha o Rony e o Rafael Veiga. Eles trocavam aqui, era mais o Rony aqui e o Rafael Veiga aqui. O Flamengo também jogava mais em 4-4-2, no momento de defender, né? O Flamengo defendia mais em 4-4-2, mas na hora de atacar eu colocava o Pedro aqui, colocava aqui pela ponta esquerda o Everton, aqui o Ayrton Lucas vinha por dentro, o Arrascaeta ficava aqui por dentro também, o Gerson vinha da direita por dentro, aqui ficava mais aberto para o Varela, mas ele não subia tanto, aqui ficava o Pulgar, mais na iniciação da jogada, junto com os zagueiros, e aqui mais próximo o De La Cruz, que ficava circulando por toda a área aqui fora da zona de pressão aqui no meio. Então o que o Flamengo começou a fazer? Como o Palmeiras defendia em 4-4-2, colava um volante no Arrascaeta e o outro no De La Cruz, o que o Flamengo começou a fazer? O Flamengo começou a puxar o Arrascaeta para fora desse bloco e o De La Cruz para fora desse bloco. Então ele forçava com que o Palmeiras fosse sair nessas jogadas, ou que esses jogadores aqui primeiro ficassem sem tanta referência de marcação, que o Ayrton Lucas ficava aqui, mas a maior parte do tempo ele ficava fora, ele só entrava aqui normalmente com a bola dominada, ou para criar alguma dúvida quando o Everton Cebolinha recebia aqui. Então era um Palmeiras que teve os dois volantes sem uma referência tão próxima, porque o Gerson vinha da ponta e trazia o Felipe Anderson, ou ele vinha sozinho, porque o Felipe acabava não acompanhando ele parecia aqui nas costas dos volantes. O De La Cruz voltava muito, assim como a Arrascaeta, e fazia com que esse meio aqui ficasse vazio. Então o Palmeiras não tinha quem marcar ali. E daí o Flamengo apostava pelo lado do campo, apostava mais pelo lado aqui, ou por bolas por cima. O Everton nesse duelo aqui com o Riaio, ele foi muito melhor. Então o Flamengo ele foi crescendo no jogo nessas questões, né? O Flamengo bem melhor para encontrar chances, com muito mais posse de bola. No primeiro tempo, o Palmeiras teve só 26% de posse e finalizou uma vez só. Então o Flamengo ficou tendo a bola, ficou finalizando, ficou tendo a bola, ficou finalizando. E por mais que não tenha feito gol no primeiro tempo, né, o gol só vai sair o primeiro no segundo, os dois gols vão sair no segundo tempo. Então o Palmeiras, por mais que tenha defendido em alguns momentos até bem, ele não conseguiu dominar em nenhum momento a partida. Tudo bem, eu acho que o Palmeiras até escolheu ficar menos com a bola, mas o Flamengo foi criando chances e assim, o Palmeiras não conseguiu no contra-ataque criar alguma chance, porque o Palmeiras tentava, vamos aproveitar que o Flamengo tá assim, roubar uma bola e contra-atacar. Você tem o Rony para correr, tem o Veiga que pode dar bons passes, o Felipe Anderson também, o Richard Rios que em espaço curto pode driblar, desbloquear essa defesa e depois encontrar um caminho. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque o Palmeiras atacava com poucos jogadores, o Flamengo, apesar de atacar com bastante jogador, estava sempre preparado para um contra-ataque, tinha um bom pós-perda e travou muito o Palmeiras nos contra-ataques. Então o jogo do Palmeiras não fluiu. Mas apesar desses problemas, isso foi mais o cenário do jogo, mas não aonde o jogo foi decidido. Porque se você olhar para os gols e para o que mais teve nesse jogo, o Flamengo ele ganha o jogo
marcando a saída de bola do Palmeiras. Agora vamos para onde acho que o jogo foi decidido, ou pelo menos onde saíram os gols, que foi a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras fez uma saída de bola muito ruim. E aí o Flamengo subiu bem alto para marcar e complicou o jogo do Palmeiras. Você pode ver que nesse primeiro lance aqui é onde surge o primeiro gol aos 11 minutos do segundo tempo. O Palmeiras vai sair jogando, não tem espaço e vai tentar uma bola longa. O Palmeiras tentou durante todo o jogo bolas longas. Só que nesse aqui, no começo do segundo tempo, um pouco, ele tenta sair um pouco mais curto porque ele queria trazer um pouco mais o Flamengo para ver se ele encontrava espaço, porque ele não estava conseguindo atacar e o Palmeiras queria atacar no jogo também. Então ele recua um pouco o time aqui na saída para tentar sair mais curto, não consegue, é forçado a fazer uma saída mais longa. O Palmeiras não ganha a bola dividida lá e o Flamengo contra-ataca. Quando o Flamengo contra-ataca, você vê o Gustavo Gomes saindo na caça para tentar tirar a bola do Arrascaeta, só que ele não consegue, você vê que ele está longe da defesa. A defesa estava mais posicionada para sair jogando e quando ela é contra-atacada ela fica mais desorganizada. Aqui no centro você vê o Gerson e o Pedro, os dois no meio da marcação, né? O Palmeiras tem jogadores mais à frente e os dois aqui mais atrás, mas eles sem saber o que fazer. E aqui pelo lado esquerdo você tem o... já não era mais o Everton Cebolinha, que ele sai machucado, aqui é o Luiz Araújo. Daí a bola vai chegar nele ali, e quando a bola chega nele ali pelo lado esquerdo, você tem o Pedro que ficou e não foi pro lado e ficou livre, e toda a defesa do Palmeiras olhando pro lado direito da defesa, né? Pensando em defesa do Palmeiras, esquerdo do ataque do Flamengo, toda a defesa olha para aquele lado e esquece a marcação aqui, ou seja, a defesa tá toda bagunçada, porque estava mais pensando em sair jogando, e quando perde ela tem que se reorganizar. Tem alguns jogadores novos nessa defesa, né? O Caio Paulista e o Riai não jogaram tanto assim nessa temporada. O Riai porque chegou agora, o Caio porque não se encaixou tão bem no elenco do Palmeiras. E a defesa tá um pouco louca assim na marcação, porque o Gustavo Gomes saiu muito longe. Tá todo mundo se reorganizando e nisso o Flamengo ataca bem, rapidinho. O Gerson aparece por dentro, dá o passe ali e no final tem o Pedro livre aqui para poder finalizar e fazer o gol. Então aí você vê um problema numa saída de bola do Palmeiras que não funciona e o Flamengo que marca, retoma em transição e faz o gol. Daí a gente vai para o outro gol, e o outro gol já num outro cenário de jogo. O Palmeiras, a partir do momento em que o Flamengo faz o gol, o Flamengo passa a ter menos posse de bola e o Palmeiras passa a buscar mais a posse e buscar o jogo. Só que o Palmeiras voltou a ter problemas com a bola e o Flamengo estava preparado, marcando em 4-4-2 para roubar uma bola e contra-atacar. Fez isso algumas vezes, o Everton salvou alguns lances, mas nesse lance aqui não. Aqui você vê o Gustavo Gomes e ele vai tentar um passe de quebra-linha. O que é um passe de quebra-linha? É quando você dá um passe no meio de jogadores adversários para depois que essa bola passar e o seu jogador dominar lá na frente, ele eliminar jogadores na marcação porque eles já foram ultrapassados pela bola. Então quando você tem um jogador de defesa que está atrás da linha da bola, ele até pode chegar nesse marcador, só que ele vai ter que correr para chegar nesse marcador, e se ele estiver muito longe, ele está praticamente eliminado da jogada. Então por isso esses passes de quebra são muito importantes, para você avançar em campo. E o Palmeiras não estava conseguindo acertar muito esses passes e precisava deles para poder avançar em campo, porque o Palmeiras não conseguia atacar. E nesse lance, o Gustavo Gomes vai tentar um passe desse. O problema é que o passe não sai bom. É uma boa tentativa, acho que o Palmeiras tem que tentar esse tipo de passe, mas esse passe não vai funcionar. O Pedro vai entender esse passe, vai antecipar e vai roubar a bola. E a partir do momento que ele rouba a bola, o Flamengo contra-ataca, e você vê essa situação aqui, que são 4 jogadores contra 3 defensores do Palmeiras, que ainda estão defendendo, correndo para trás, uma loucura, assim, né? O Vitor até é quem está mais posicionado aqui pelo centro, né? Mais perto do Pedro, que o Gustavo Gomes está correndo de costas, tentando olhar para a jogada. Aqui do outro lado você tem também o outro jogador do Palmeiras, mas você vai ver essa jogada terminar com um gol do Luiz Araújo, que vai receber a bola pela esquerda e finalizar. Então é um Palmeiras que, apesar de ficar muito recuado na maior parte do jogo, ele vai tomar os gols em contra-ataques, porque é onde o Palmeiras está marcando mal, né, em transição nesse momento da temporada. Tomou gol assim contra o Vitória, está tomando alguns gols assim, porque eu acho que tem alguns jogadores que não estão tão adaptados a esse novo modelo, outros estão errando mesmo, estão em uma fase técnica pior. E é um Palmeiras que, quando não consegue criar chances
como criava com o Estevão, às vezes acaba tentando forçar um pouco mais um passe para não ser tão previsível e perde uma bola, toma um contra-ataque. Então, acho que tudo isso está ligado nesse momento do Palmeiras e faz com que o Palmeiras ataque mal e às vezes até ceda espaços porque uma coisa está ligada à outra. Então, analisando esses pontos do jogo, acho que dá pra gente entender que o Flamengo foi melhor tanto na parte técnica com os jogadores, acho que os jogadores do Flamengo jogaram melhor, como tática também. Eu acho que a tática do jogo do Palmeiras de anular o Flamengo não funcionou tão bem. A saída de bola do Palmeiras planejada não funcionou bem também. E do outro lado, ao contrário, né? O Flamengo funcionou melhor com bola, conseguiu gerar mais perigo, conseguiu defender bem o Palmeiras não gerou nenhum perigo. Se você olhar esse mapa aqui, são os chutes do Palmeiras no jogo, só dois, e os dois de fora da área, ou seja, praticamente não leva perigo. Né? O Palmeiras até chegou a fazer isso há uma semana atrás, quando jogou contra o Fluminense, e também não conseguiu finalizar nenhuma vez dentro da área. Então o Palmeiras que passa por um momento complicado, e o Tite tá fazendo um bom trabalho, né? Acho que tem alguns torcedores que não gostam do Tite e tudo, mas eu acho que o trabalho do Tite é bom no Flamengo. O Flamengo oscila, tem momentos ruins, mais no Campeonato Brasileiro, mas é um time muito forte, não só de jogadores, mas também com uma ideia bem clara de jogo. E o Flamengo aos poucos está conseguindo bons resultados e é um dos times mais difíceis de ser batido nesse momento da temporada, né? O Cruzeiro é um time que está jogando bem, o Botafogo, você vai encontrar bons times, né? Mas todo mundo oscilando também, né? Porque mostra bastante o que é o nosso futebol. Mas o Flamengo, essencialmente, é um time muito forte e que é favorito para ganhar do Palmeiras porque tem essa vantagem de 2-0. Isso não quer dizer que o jogo tenha acabado. Eu acho que o Palmeiras ainda tem chance de recuperar. O Palmeiras em casa é muito forte. Se o Estevão jogar e tem chance dele jogar, o Palmeiras cresce também. Claro que ele só vai jogar se ele tiver condição de ser importante. Eu acho que o Abel tá pensando em novas alternativas ofensivas, com o Estevão sem ele. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo interessante esse da volta. Claro que o jogo pode começar, o Flamengo pode aproveitar o contra-ataque no começo, fazer um terceiro gol nesse duelo e fazer com que a partida fique muito melhor para o Flamengo. Como pode acontecer o contrário, eu acho que ainda tem jogo, acho que ainda está aberto. Mas com o Flamengo em vantagem até pelo primeiro jogo, a atuação das equipes e a vantagem que tem. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha entendido um pouco sobre o que eu quis explicar sobre o Palmeiras, quis explicar sobre o Flamengo. O jogo acontece essa semana, acho que é um jogo interessante para ficar de olho, para entender como são essas duas potências, né? Esses times que têm sido dois dos principais times do Brasil nos últimos anos, né? Por poder financeiro, por poder técnico, poder de resultados, né? Os times têm conseguido vários resultados importantes. Então acho que tem tudo para ser um jogo interessante, apesar de ser um duelo muito cedo na Copa do Brasil, né? O sorteio trouxe eles logo nas oitavas, sendo que esse jogo podia ser bem mais lá na frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!